Foi constrangedor. Foi constrangedor, porque os jogadores do Flamengo estavam treinando. Eles estavam visivelmente fazendo o que eles consideravam suficiente para ganhar o jogo e começar algum tipo de preservação. Foi constrangedor. Eu vi, não lembro quem de vocês que falou de falta de vontade do time do Grêmio. Eu não acho que houve falta de vontade. Eu não acho. Acho que o Grêmio entregou, em relação a envolvimento com o jogo, o que poderia entregar. Só que esse poderia é uma vergonha. Eu repito, os jogadores do Flamengo são melhores? São, mas aí entra outra coisa que é a principal. O Grêmio não sabe o que faz em campo, gente. Mengão bate Grêmio pelo placar de 2-0 e mídia gaúcha afirma: todos já sabiam que o Flamengo ia ganhar. Fala Nação, vamos acompanhar mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Debate Raiz, link na descrição. Baldasso afirmou que o torcedor gremista não compareceu ao estádio porque já sabia que ia perder. E que o Flamengo jogou como se fosse um treino e sem esforço nenhum conseguiu fazer 2 gols e saiu vitorioso do confronto. Vamos acompanhar o recorte e na sequência a gente dá a nossa opinião. Sem mais, vamos pro conteúdo agora. Esse jogo contra o Flamengo, Meneghetti, a torcida não foi porque sabia que o Grêmio ia perder. Nós falamos a semana inteira de quanto poderia ser a derrota por Quinteiros cair, porque todos nós sabíamos que o Grêmio ia perder. O Flamengo jogou em campo com a vontade de quem sabia que iria ganhar, mas talvez não precisasse desgastar tanto. Só aí já tem um erro. Só aí já tem um erro de dimensionamento, de mensurar o que significa o Grêmio e o Flamengo. O Grêmio e o Flamengo têm rigorosamente o mesmo tamanho. Grêmio e Flamengo têm rigorosamente o mesmo tamanho. Isso não pode ser normalizado. Não pode ser normalizado. Começa por aí. Em campo ontem, num confronto constrangedor entre Flamengo e Grêmio, eu até posso citar que o Flamengo tem melhores jogadores do que o Grêmio. E que isso também faz a diferença. Óbvio que sim, beleza. Mas o Grêmio faria, em qualquer outro momento da sua história, enfrentamento. O Grêmio faria um enfrentamento. O Grêmio, de alguma forma, estaria presente ofensivamente, deixaria o sangue em campo, empataria o jogo, faria algo heróico, porque essa é a história do Grêmio. Foi constrangedor. Foi constrangedor, porque os jogadores do Flamengo estavam treinando. Eles estavam visivelmente fazendo o que eles consideravam suficiente para ganhar o jogo e começar algum tipo de preservação. Foi constrangedor. Eu vi, não lembro quem de vocês que falou de falta de vontade do time do Grêmio. Eu não acho que houve falta de vontade. Eu não acho. Acho que o Grêmio entregou, em relação a envolvimento com o jogo, o que poderia entregar. Só que esse poderia é uma vergonha. Eu repito, os jogadores do Flamengo são melhores? São, mas aí entra outra coisa que é a principal. O Grêmio não sabe o que faz em campo, gente. O Grêmio não sabe o que faz em campo. O Grêmio ontem toma um gol e o Grêmio estava desnorteado antes do gol que foi no comecinho, continuou depois e depois do segundo gol ficou mais desnorteado ainda. O Grêmio não tem um norte. O time do Grêmio não tem um rumo. O time do Grêmio não tem um conceito. Nós estamos no meio de abril. E o Grêmio não sabe como jogar. Não é jogar bem ou jogar mal. Isso, daqui a pouco, tem as contingências do jogo até em relação à qualidade do adversário. O Grêmio não sabe o que fazer em campo, cara. Não sabe o que fazer. Eu vou dizer, o Quinteiros não estar demitido ainda neste meio-dia de segunda-feira é uma irresponsabilidade da direção do Grêmio e uma falta de respeito com o seu torcedor. JB. Eu tenho convicção, Meneghetti, que tu abriu o programa falando da multa e é a única coisa que segura o Quinteiros. O fato dele ser estrangeiro o fez conseguir colocar uma multa de 2 milhões de dólares, mais de 12 milhões de reais, ou nessa casa aí, dependendo do dólar, mas também o dólar que ele decidiu lá atrás quando fez o contrato, e isso impede a direção de fazer esse gasto absurdo, porque não há uma outra justificativa. Eu concordo com o Baldasso, tirando algumas exceções, Baldasso, tipo o Pavon, que até a sua escalação ela é completamente injustificável. Todos os outros jogadores, eles se matam em campo, eles tentam jogar, se matam muito forte, mas eles tentam jogar, eles tentam correr. Se tu for olhar o GPS, os caras têm 12 quilômetros corridos, mas estão correndo errado. E aí dá a impressão pro torcedor ou pro cara menos avisado que é o seguinte, esse cara não tá correndo. Não, ele tá correndo errado. Ele tá tentando fazer o movimento de uma maneira equivocada. Talvez a única dúvida que eu tenho
o Quinteiros só treina essa jogada, a gente não tem acesso aos treinos, só treina essa jogada de ligação direta. Ontem o Bright White e o Vidiaçante meio que já tinham falado de uma situação, olha, vamos tentar fazer do nosso jeito e depois a gente faz o que o treinador quer, porque não dá para jogar do jeito que o treinador quer, que é ligação direta a todo tempo. E assim, fica para mim injustificável quando, por exemplo, o treinador, sabendo que a torcida tem bronca com o Pavon, coloca ele de titular, coloca ele em campo. Não é assim, vamos recuperá-lo. Não é assim, vamos tentar dar aos poucos uma minutagem para ele voltar a ter moral. Não. Quando todo mundo tá reclamando que o Edenilson não pode ser protagonista, o cara ganha 10 e a faixa. Quando joga o Cristaldo, o cara começa pela ponta direita e depois vai ser centralizado. E tantas outras coisas táticas aqui. Tanto é verdade, na minha visão, que todo mundo largou, a gente vai falar especificamente sobre esse tema na sequência, mas trazendo para o lado técnico, que nenhum torcedor gremista está fazendo escândalo sobre a arbitragem, que em todos os outros momentos seria pauta para abrir o programa porque é mais um escândalo. Sabe por quê? Porque todo mundo tem noção exatamente do que tu disseste, Baldasso. O Flamengo treinou e o Flamengo faria o gol a qualquer momento que quisesse. Só que aí vai para a entrevista coletiva e o técnico diz que a campanha do Grêmio está normal, que ganha e perde como todos os outros do Campeonato Brasileiro. Ou vai para a entrevista coletiva e diz coisas do tipo, como é que ele falou ali? Não, o Grêmio está jogando bem em alguns momentos, ele só precisa, em outros ele dá uma queda e a gente precisa jogar mais tempos num bom momento. Mas qual é o bom momento que ele tá vendo? Ninguém vê isso, Meneghetti. Eu não concordo com o JB quando ele disse que os jogadores se matam em campo. Eu não vejo isso. Né? Não estou dizendo também que tem corpo mole, mas eu acho que os jogadores do Grêmio, a gente olhando, eles largaram de mão. Tá? O que eu não vejo é um empenho exagerado. Isso justamente a tese que o JB defendeu. Eu não vejo esse empenho exagerado. Eu vejo um esforço de quem vai para um jogo de futebol, jogando mais um jogo de futebol. Eu não vejo um time completamente empenhado, vibrante dentro de campo, um time com reação, um time indignado. Por quê? Porque o time é reflexo do seu treinador e também é reflexo da sua direção. O Quinteiros faz o que faz com o Grêmio, uma campanha horrorosa, desperdiçando, por exemplo, passivamente a possibilidade do octacampeonato, se arrastando no Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Grêmio está bem na Sul-Americana. Contra esses timecos, só o Internacional de Cudê é que conseguiu não sair bem. Ah, mas o Grêmio está classificado na Copa do Brasil. Ficando todo borrado para vencer o São Raimundo, tomando 3 gols do Atlético e precisando em ambos jogos das penalidades. Este é o normal do Grêmio. Sabe por que esse é o normal do Grêmio? Sabe por que a direção aceita isso? Porque o presidente Alberto Guerra, em pleno ano de busca do octacampeonato, colocou 2 neófitos à frente do departamento de futebol. Eu não estou criticando a pessoa, estou criticando a forma como exercem o cargo. Guto Peixoto e Alexandre Rossato, cuja biografia cabe numa... Ele se mata. Essa é a história. Em algumas das ações, é isso também. Ser goleado se chama Luiz Wagner Vivian. Mal pro Grêmio, eu largo mão dela na hora, não me interessa o nome, porque eu torço para o Grêmio, eu não torço para pessoas que estejam no Grêmio. Por favor, presidente Alberto Guerra, proteja o seu torcedor. Vão esperar o que mais? Ah, não, é que agora não, outra balela, não pode demitir na semana da Grenal porque uma vez demitiram no Inter. Vocês acham realmente que naquele momento o Inter tomou 5-0 porque demitiu o treinador? Não, é que naquele momento o Grêmio era muito mais time. O Grêmio era muito mais time. Vocês acham que 21 caiu porque trocou 3, 4 treinadores? Não, é porque trouxe treinadores que não tinham capacidade de gerir o Grêmio. Vocês acham mesmo que agora, como alguns ontem invadiram a minha rede social para dizer, ai, reclama do Renato, esqueçam do Renato, torçam pro Grêmio, não sejam doentes, torçam pro Grêmio. O problema do Grêmio hoje se chama Alberto Guerra, se chama Alexandre Rossato, se chama Guto Peixoto, se chama Luiz Wagner Vivian. Hoje o problema do Grêmio se chama Gustavo Quinteiros. É esse o problema do Grêmio, encarem isso. Presidente Guerra, por favor, entenda, o senhor é gremista assim como eu. Eu duvido que o senhor queira que esteja acontecendo o que está acontecendo com a sua gestão. Tome uma atitude. É o Filipão que tem que buscar? Busca o Filipão. Tem que convencer o Maicon? Convence o Maicon. Faça alguma coisa. O Grêmio peca por todos os âmbitos, principalmente porque o Grêmio não tem atitude. O capitão do Grêmio é o Edenilson. O Edenilson não tem liderança numa creche. Se colocar ele numa creche entre crianças, ele não vai conseguir dizer para as crianças a hora que eles precisam dormir e a hora que eles precisam tomar banho. Porque não é dele, ele não tem isso. Vocês estão banalizando o Grêmio de uma maneira, vocês estão apequenando o Grêmio.
Por favor, não interessa o valor da multa rescisória. Foi errado, foi errado. Beleza, não vamos insistir no erro porque não vai mudar nada. Ou vão esperar ser goleado no Grenal? Vão esperar daqui a pouco olhar a tabela de classificação e o Grêmio está numa zona de rebaixamento? O Quinteiros disse que... Mas eu não entendo, porque faz 2 jogos que a gente ganha. Parem com isso. Vocês estão matando o Grêmio. Mandem o Quinteiros embora agora. Não esperem mais. Não vai mudar. Não vai mudar. Porque o Grêmio hoje não tem nada, graças ao Gustavo Quinteiros. Diogo Rossi, eu quero te ouvir também aí. Tem um desabafo forte do Alex Bagé e eu quero a tua análise. Olha, Meneghetti, se o Grêmio jogar mal, se o Grêmio não fizer o que eu espero, tá tudo certo, pode acontecer, as coisas são assim, daqui a pouco o time não vai jogar bem, não vai desempenhar aquela coisa toda. Mas tem uma coisa que aconteceu ontem e que na verdade se repetiu ontem que não dá para aceitar e que mais do que não dá para aceitar me irrita muito. Os caras definitivamente transformaram o Grêmio num clube menor do que ele é. E o presidente Alberto Guerra tomou esse partido inicial, trouxe um treinador que acha isso também e isso passou para os jogadores. O Gustavo Quinteiros repete constantemente em entrevistas coletivas o seguinte: quando o Grêmio enfrenta os adversários grandes, o Grêmio tem dificuldades. Quinteiros, com todo respeito, estes adversários que tu considera grandes, ou eles são do mesmo tamanho do Grêmio, ou menores do que o Grêmio. O Atlético Mineiro, por exemplo, ele é menor que o Grêmio. Muito menor do que o Grêmio. O Inter, que é um adversário que tu citas com frequência, o nosso grande adversário, é um time igual ou um pouquinho menor. Não dá para normalizar esta condição que o presidente do Grêmio, que o técnico do Grêmio e que os jogadores do Grêmio compraram de que o Grêmio não é grande. Eles diminuíram o tamanho do Grêmio com o passar do tempo. Diogo, mas foi na gestão do presidente Alberto Guerra que Luis Soares jogou aqui. Foi a única coisa que aconteceu na gestão do presidente Alberto Guerra que é fora do tom. Fora isso, ele criou um tom de um Grêmio médio, talvez até pequeno em algumas das ações, porque é um Grêmio que se cala, é um Grêmio que se omite, é um Grêmio que não tá nem aí, é um Grêmio que, sei lá, esse não é o Grêmio. Eu me apego numa faixa que estava exposta no setor norte do Grêmio ontem, antes da bola rolar. Não importa o que vocês vão fazer, apenas sejam o Grêmio, porque o Grêmio, eu sei lá o que os caras fizeram. Até buscando um ponto, e ele é importante. Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ativa as notificações e, é claro, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. O link do canal Debate Raiz ficará na descrição como forma de créditos. E a mídia gaúcha analisou, falou um pouco sobre a derrota do Grêmio para o nosso Mengão e vamos comentar em cima dessas falas que eles tiveram em seu debate. A maioria dos jornalistas afirmando que o próprio Grêmio já sabia que perderia para o Flamengo, principalmente porque é um time sem raça, é um time que está correndo errado e que o treinador está fazendo coisas erradas no comando da equipe e que para muitos já passou do tempo de ser demitido. De fato, um treinador faz a diferença. Eu posso afirmar, porque como flamenguista, podemos observar que o Flamengo, em anos anteriores, errou na troca de comando. Principalmente no ano passado, em que Tite foi contratado e que passou um ano à frente do Flamengo e sequer teve evolução nenhuma. Com 2 semanas de Felipe Luiz no comando do time, já era notável a evolução do clube e que inclusive ganhou a Copa do Brasil jogando bem. Então o Grêmio precisa trocar de comando. O pessoal do programa Debate Raiz tem total convicção disso. O pessoal acompanha mais o Grêmio, sabe o que se passa nos treinamentos, o que se passa internamente na equipe gaúcha e tem mais propriedade para falar desse assunto. E que o Grêmio, de fato, conseguiu até umas vitórias na Copa Sul-Americana, mas venhamos e convenhamos, São equipes consideradas muito fracas, se não vencer, pelo amor de Deus. Então, tem que abrir o olho porque Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, todo jogo é uma final. E perder partidas em casa, pode ser que se complique. Claro que o Flamengo é um adversário
adversário que o Grêmio dificilmente vai bater de frente, né? E mesmo jogando em casa, era praticamente quase impossível, não é impossível porque futebol tem de tudo, mas não tem elenco para bater de frente com o Flamengo e não tem um elenco para atacar o Flamengo. Foi o que aconteceu na partida de ontem. O Flamengo dominou do início ao fim, conseguiu criar diversas oportunidades e em 2 lances individuais de Arrascaeta, o uruguaio resolveu a partida. A diferença é essa: no Flamengo tem jogadores que podem decidir com uma jogada, com um passe, com uma finalização. O Grêmio hoje, infelizmente, devido a uma má administração, precisa rever esse conceito, precisa ter uma reformulação e tudo isso passa pela troca do treinador. Foi o que aconteceu recentemente com o Flamengo. Com o elenco que tem, o mínimo que deveria apresentar dentro de campo era um bom futebol e não estava apresentando. E hoje o Flamengo é outro, não porque os jogadores queriam derrubar o treinador, mas porque a filosofia de Tite não encaixou com aquilo que o Flamengo prezava, que é a questão ofensiva. Para vocês, o Flamengo foi muito superior ao Grêmio? Chega, participe e deixa sua opinião nos comentários.